aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje nesse domingão maravilhoso, nesse domingão de Réveillon. Me conta aí, hein? Como é que você vai passar a virada? Vai passar onde? Vai pra praia? Vai passar a virada em casa, né? Na casa dos seus pais, na casa dos seus amigos? Vai passar com a tchutchuca ou com o tchutchuco? Comenta aqui que eu quero saber. Eu vou passar aqui na casa dos meus pais, né? Galera ali já tá preparando, né, as carnes para mais tarde, vai rolar aquele belo churrascão, né? Muita bebida, mas moderação, né, gente? Eu sei que é ano novo, eu sei que muita gente aí gosta de ficar loucaço no ano novo, não julgo, mas, né, como adulto responsável aqui, né, responsável por vocês, tem que orientar. Moderação, moderação. Eu mesmo, ó, não vou beber tanto não. Apesar de que tem uma champa gelando ali que tá chamando a minha atenção. Mas eu vou tentar me segurar. Vou dar o exemplo, hein? Vou dar o exemplo. Mas comenta aí. Quero saber como é que vocês vão passar a virada. Pois bem, mas antes da festa, tem o trabalho. Eu queria já tá curtindo agora. Mas eu tenho que trabalhar. Tenho aqui um compromisso com vocês. Por isso, iremos iniciar, né, o nosso domingão falando sobre a rodada de ontem da NBA. Tivemos uma rodada curtinha, não tivemos tantos jogos, então não deve ser um vídeo muito longo. Tivemos jogos interessantes, é óbvio que tem muita coisa pra falar, mas não tivemos tantos jogos assim. Então não acho que vai ser um vídeo que vai passar dos 30 minutos, pelo menos eu acho, né? Eu sempre falo que o vídeo não vai passar dos 30 minutos e quando eu vejo dá 40, porque eu fico enrolando, porque eu fico, né, falando sobre, né, coisas fora dos jogos, como por exemplo o Réveillon. Então vou parar de enrolar, né? Ai, caiu as minhas anotações. Vou parar de enrolar e vou começar o vídeo logo. Pessoal, antes deixa o like e se inscreve no canal, hein? Já ia me esquecendo. Deixa o like e se inscreve no canal. Vamos começar, rapaziada, falando sobre a vitória do Utah Jazz pra cima do Miami Heat, né? O Jazz conseguiu uma bela vitória por 117-109. Foi um jogo bem pegado, né? Um jogo bem disputado. E a partida só foi ser resolvida ali no quarto período, né? No quarto período foi onde o Utah resolveu a sua vida. E, na minha opinião, o grande fator de desequilíbrio, o grande X-Factor desse jogo pro Utah Jazz foi o Keyonte George, né? O novato do Jazz teve um segundo tempo espetacular e o clutch time dele foi de gente grande, né? Foi um clutch time de gente grande. Dos 21 pontos que ele marcou na partida, 18 foram no segundo tempo e pra mim ele foi o grande nome dessa 14ª vitória do Utah Jazz na temporada. O Miami Heat, apesar da derrota, né, apesar de ter sofrido a sua 13ª derrota na temporada, o Miami teve alguns pontos bem positivos, né? O Bam Adebayo teve um belíssimo jogo, duplo-duplo de 28 pontos e 16 rebotes. O Tyler Herro teve mais uma grande atuação, né? O pós-lesão do Tyler Herro realmente é impressionante. Ontem foram 25 pontos e ele engatou o seu 6º jogo seguido marcando 20 ou mais pontos. Então, apesar da derrota, o Miami conseguiu tirar algumas coisas boas. É óbvio que tiveram pontos negativos também, né? O Miami ontem acabou perdendo 2 jogadores por conta de lesão. O Highsmith acabou se lesionando ali no finalzinho do jogo, né? Num choque ali com o Colin Sexton. E o Jimmy Butler jogou menos de 25 minutos, né? Ele acabou saindo ali no segundo tempo. Então, a parte negativa do Miami Heat fica aí por conta das lesões desses 2 jogadores. Indiana Pacers encarou o New York Knicks e jogando em casa, o Pacers conseguiu uma baita de uma vitória por 140-126 e o grande nome da vitória foi ele, Tyrese Haliburton, com mais uma atuação histórica. O Haliburton foi o grande nome da 17ª vitória do Indiana Pacers na temporada e foi o grande responsável pelo Knicks ter engatado a sua 15ª derrota, né? O Knicks que ainda não teve a estreia do Anunoby, mas que já não teve RJ Barrett e Immanuel Quickley. Os dois
foram enviados para Toronto na troca. Se quiser saber mais sobre essa troca, tem vídeo no canal. Ontem o Haliburton, ele marcou 22 pontos e distribuiu 23 assistências. Com esses números, ele se tornou o terceiro jogador na história da NBA a ter 2 jogos seguidos com pelo menos 20 pontos e 20 assistências. Os outros 2, simplesmente Magic Johnson e John Stockton, 2 dos maiores armadores de todos os tempos. O Haliburton tá, né, do lado desses 2 caras. Simplesmente isso. Simplesmente isso. E um número que pra mim chega a ser até mais impressionante é que nos últimos 2 jogos o Haliburton soma 43 assistências e apenas 2 turnovers. Em 2 jogos, 43 assistências. Você tem noção do que é isso? Eu não me lembro de ver isso na NBA, cara. Considerando o período que eu assisto, que eu acompanho a NBA, eu não me lembro de um jogador que em 2 jogos acumulou esse número tão absurdo de assistências. É simplesmente surreal. É surreal. É por isso que eu bato muito na tecla de que o Haliburton é um dos grandes personagens, é um dos grandes protagonistas dessa temporada. Não tô falando que ele é o melhor jogador ou que ele é um dos 3 melhores da temporada. Não tô falando isso. O que eu tô falando é que ele é um dos grandes protagonistas. Basicamente, em toda a rodada, o Haliburton alcançou uma marca absurda. E isso é muito relevante, cara. Então, Haliburton fecha o seu ano, né, de forma espetacular. Pelo lado do New York Knicks, vale o destaque para o Donte DiVincenzo, né? Ele marcou 38 pontos, esse que foi o seu career high, mas acabou não sendo suficiente para impedir a derrota do Knicks. O Detroit... Aconteceu. Não é um teste, hein? O Detroit Pistons, meus amigos. O Detroit Pistons venceu. Depois de 28 derrotas seguidas, o Detroit Pistons conseguiu vencer um jogo, cara, né? Foi difícil, teve susto no final, mas o Pistons bateu o Toronto Raptors por 129-127 e encerrou a maior sequência de derrotas da história da NBA. Vou contar um pouco da história desse jogo para vocês. O primeiro quarto dessa partida foi extremamente equilibrado, né? Nós tivemos 2 empates e 4 trocas de liderança no primeiro quarto. Foi bem pegado. Só que graças a uma bolaça de 3 do Alec Burks ali na reta final, o Pistons assumiu a liderança e conseguiu fechar o primeiro quarto com uma pequena vantagem. No segundo quarto, o Pistons conseguiu se manter na frente durante todo o período, né? O Pistons chegou até a abrir 10 pontos de vantagem ali com o Kevin Knox, só que no finalzinho o Toronto deu uma pressionada e o primeiro tempo terminou com o Pistons vencendo por 8 pontos. No terceiro quarto, tivemos um jogo extremamente movimentado. O Toronto chegou a virar o jogo em vários momentos, né? Rolaram várias viradas do Toronto Raptors ali no terceiro quarto, só que o Toronto não conseguiu se manter muito tempo na liderança, né? O Toronto virava, só que no lance seguinte o Pistons ia lá e empatava ou retomava a liderança. E foi numa dessa que o Bogdanovic matou uma bolaça de 3 e fez o Pistons fechar o terceiro quarto, vencendo por 4 pontos. No quarto período, o Pistons foi muito bem, né? O Pistons teve um quarto período excelente. O time chegou a abrir 11 pontos de vantagem depois de uma bolaça de 3 do Jaden Ivey ali no final. Só que o Toronto Raptors quis dar um susto no Pistons, né? O Toronto engatou uma sequência maravilhosa ali na reta final do jogo, diminuiu legal a diferença, mas não conseguiu buscar a virada. No fim, o Pistons conseguiu essa suada vitória, 129-127. Foi a terceira vitória do time na temporada e, sem a menor sombra de dúvidas, foi a mais comemorada, né? A torcida do Pistons ficou maluca, né? O Cade Cunningham, depois do jogo, ele se ajoelhou ali na quadra e eu achei que ele ia chorar, tá? Eu achei que ele ia chorar, porque ele ficou
muito emocionado. E eu vou te falar uma coisa, velho. Se tinha um cara que merecia essa vitória, era o Cade Cunningham. O Cade, nesse período horrível do Pistons, ele foi o único cara que jogou bem em quase todos os jogos. Ele teve números fantásticos, ele teve atuações fantásticas. Só que por conta de um coletivo ruim, ele não conseguiu dar a vitória pro time. Mas ontem ele conseguiu. Com 30 pontos e 12 assistências, ele foi o grande nome dessa enorme vitória do Pistons. Agora é ver se o Pistons vai conseguir vencer mais alguns jogos. Mas o mais importante é não engatar mais uma sequência de derrotas igual aquela. Porque, velho, pelo amor de Deus, 28 derrotas seguidas foi demais. Foi demais. Os últimos jogos de ontem, tá? Chicago Bulls venceu o Philadelphia 76ers por 105-92. Foi um jogo muito sólido do Chicago Bulls, né? O Bulls meio que dominou de ponta a ponta. E o grande nome da vitória do Bulls ontem foi o André Drummond, né? O André Drummond que recentemente meteu um 20-20 que ninguém esperava. Ontem, de novo, ele pegou mais de 20 rebotes, foram 23. Ele entregou 15 pontos e ainda distribuiu 3 tocos e foi o grande nome da 15ª vitória do Chicago Bulls na temporada. Já o Philadelphia, que não jogou bem, acabou sofrendo sua 10ª derrota. Penúltimo jogo que eu vou falar nesse vídeo. Dallas Mavericks e Golden State Warriors. O Dallas foi a São Francisco e conseguiu vencer o Warriors por 132-122, né, cara? O primeiro quarto do Golden State foi horroroso, tá? Falando bem a verdade, o Warriors teve o primeiro quarto fedorento e o Dallas conseguiu se aproveitar e abriu 8 pontos de vantagem. No segundo quarto, o Warriors até deu uma melhoradinha, mas não muita coisa. O Dallas seguiu melhor. Dutch Jackson e o Derek Lively foram extremamente produtivos no segundo quarto e o Dallas foi pro intervalo vencendo por 9 pontos. No terceiro quarto, Curry e Podziemski pegaram fogo, né? Os dois tiveram um ótimo desempenho no perímetro, só que o Luka tava simplesmente imparável, cara. E com 14 pontos, ele frustrou, né, qualquer tipo de tentativa do Warriors de reagir e fez o Dallas ir pro quarto período, vencendo por 12. No quarto período, o Golden State foi melhor do que o Dallas, tá? Isso é importante pontuar. O Warriors venceu a parcial do quarto período, mas não foi suficiente para evitar a derrota, né? Mesmo com Curry, Chris Paul e Jackson Davis combinando para 25 pontos no quarto período, quem venceu o jogo foi o Dallas Mavericks de Luka Doncic, né? 19ª vitória do Dallas na temporada e a 17ª derrota do Golden State. Golden State fecha o ano com campanha negativa, meus amigos. Rapaz, que fase! Golden State Warriors. Destaque do jogo foi o Luka Doncic, 39 pontos, 8 rebotes e 10 assistências pro nosso querido Luquita. Pelo lado Warriors, o destaque vai pro Curry, com 25 pontos e 7 assistências, e pro Chris Paul, com 24 pontos. Os dois, inclusive, combinaram para 12 bolas de 3, mas não deu, né? O Warriors perdeu e perdeu em casa, né? O que torna tudo ainda pior. E pra fechar o vídeo, meus amigos, eu vou só aqui passar por cima de Minnesota Timberwolves e Los Angeles Lakers, né? Eu não vou me estender muito nesse jogo, porque durante a madrugada eu publiquei a análise completa da partida. Então, se você quiser saber a história inteira do jogo, dá uma olhadinha na análise. Nesse vídeo, vou só passar por cima. O Minnesota venceu por 108-106. Foi um jogo bem pegado, né? Um jogo bem disputado, onde as duas equipes erraram bastante, né? Só que no fim, o Minnesota saiu com a vitória muito por conta de um lance meio polêmico, né? Ali no finalzinho do jogo, faltando uns 35 segundos para acabar, o Minnesota abriu 7 pontos de vantagem e tudo indicava que o Minnesota ia conseguir uma vitória tranquila. Só que o LeBron apareceu muito bem ali no final, conseguiu uma end one, diminuiu um pouquinho o prejuízo e depois de uma técnica que o McDaniels tomou, o LeBron foi para o lance livre e conseguiu deixar a desvantagem em apenas uma posse. O Mike Conley errou um arremesso e cedeu o contra-ataque para o Lakers. E no contra-ataque, o LeBron matou uma bola de fora que, se fosse para 3,
teria empatado o jogo. Só que a arbitragem acabou considerando que o LeBron pisou na linha na hora do arremesso e deu bola de 2, o que não permitiu com que o Lakers empatasse o jogo. Eu comentei no vídeo que eu publiquei na madrugada que o lance era difícil e eu revi o lance mais algumas vezes nessa manhã e eu continuo com a mesma opinião de que é um lance milimétrico, de que é um lance difícil. Foi um lance que impactou no jogo? É óbvio. Se a arbitragem tivesse marcado bola de 3, o Lakers teria empatado o jogo e provavelmente teríamos overtime. Mas eu não acho que foi um erro grosseiro da arbitragem. Eu interpretei, né, tendo como base os ângulos ali que eu vi, eu acho que foi bola de 3. Eu teria dado bola de 3. Só que eu não consigo crucificar a arbitragem por ter, né, marcado bola de 2, porque em alguns ângulos parece que o LeBron realmente pisou na linha. Então, foi um lance decisivo, mas eu não acho que foi um lance... Não foi um erro absurdo da arbitragem. Eu que bato tanto na arbitragem, nesse lance específico, eu vou meio que defender, porque foi um lance complicado, um lance milimétrico, e realmente é um lance que não dá pra você ter certeza de nada. Então eu entendo a arbitragem manter a marcação de quadra, que foi bola de 2. Depois desse lance, o LeBron até teve uma última oportunidade ali, só que ele acabou não conseguindo arremessar antes do estouro do relógio, e o Lakers acabou sofrendo sua 16ª derrota na temporada e a 7ª nos últimos 10 jogos. Já o Minnesota venceu sua 24ª na temporada e a sua 14ª em casa, né? O Minnesota fecha o ano aí muito bem, obrigado, né? Com a campanha maravilhosa de 24 vitórias e 7 derrotas. Anthony Edwards foi o grande destaque do Minnesota com 31 pontos. Pelo lado do Lakers, além do LeBron com 26, o Anthony Davis jogou pra cacete. Foram 33 pontos, 17 rebotes e 8 assistências para o AD. Se você quiser uma análise mais aprofundada desse jogo, se você quiser saber a minha opinião um pouquinho mais embasada sobre esse lance do LeBron, dá uma olhadinha no vídeo que saiu mais cedo, que lá eu dou uma esmiuçada legal em todo o jogo. É isso, meus amigos. Vou encerrar aqui o vídeo, né? Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de avaliar com seu like. Não se esqueça de se inscrever. Compartilha com a galera. E no primeiro comentário fixado eu vou deixar um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com um período de teste grátis. O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Por lá você tem acesso a todos os jogos da NBA ao vivo. E usando esse link você consegue um desconto e um período de 7 dias grátis e ainda ajuda o canal. Então, se você não tem o League Pass e quer ter, considere usar esse link, que aí todo mundo sai ganhando. Eu volto mais tarde com mais conteúdo, mas eu já quero desejar desde agora um feliz ano novo para todo mundo, né? Uma feliz virada. Tomara que você se divirta muito, né, na virada, e tomara que 2024 seja um ano muito melhor para você, para mim e para todo mundo, né? Tomara que tudo seja melhor em 2024. É isso. Tamo junto e tchau, tchau, turma. Um abraço.